Unidade 1. Conceito de trabalho. A história da sobrevivência humana é a história do trabalho, que objetiva propiciar a subsistência, ou seja, caça, pesca, coleta, produção e comercialização. Tema 1. Natureza e trabalho. O trabalho é um processo de transformação da natureza. Por exemplo, transformações da tora em um banco, do barro em vaso, da terra em alimento. A ação do ser humano altera a natureza em benefício próprio. Marx, em seu livro O Capital de 1867, diz que ao transformar a natureza, o homem modifica a si próprio. Então, ao contemplar o objeto que o homem produziu, ele se sente satisfeito, porque ele precisou planejar, pensar, e assim ele se modificou, pois ele descobriu formas práticas para trabalhar e se deu conta que planejar foi importante para obter um bom resultado. Se você fosse transformar a terra para produzir alimento, você precisaria conhecê-la. Por exemplo, conhecer a necessidade de adubações, a melhor maneira de arar, reconhecer as sementes ou mudas, a quantidade ideal de água e luz do sol para o crescimento, o tempo de podar para continuar viva e produtiva, saber a época do ano mais adequada ao plantio ou à colheita e produção de semente ou muda. Então, ao refletir as transformações dos exemplos da madeira, do barro, da terra, você teve a consciência do processo de trabalho. Esta condição vai se alterando nas relações capitalistas de produção, dando lugar a uma relação de exploração do homem sobre o trabalho produzido pelo outro homem. O trabalho no modo de produção capitalista. No conceito de trabalho, ele é um fenômeno associado à relação homem-natureza, transformando ambos. Na consolidação do modo de produção capitalista, ocorrem mudanças nas sociedades, modificando o trabalho. Marx diz que o trabalho no capitalismo é um trabalho produtivo, porque ele produz a mais-valia no excedente pelo lucro. No processo da produção capitalista de mercadoria, o próprio trabalho se torna uma mercadoria, pois os trabalhadores vendem a sua força de trabalho, ou seja, a sua sabedoria ou disposição. Marx ainda diz que na relação de exploração, os detentores de terras, máquinas e equipamentos acumulam riquezas porque eles tiram o máximo de proveito do tempo de cada trabalhador na produção. Então, a estrutura da luta de classes é baseada na constante luta de classes. Módulo 3, Unidade 1. Tema 2. Características do trabalho e emprego na atualidade. O trabalho tem importância central na dinâmica da sociedade e relações sociais. A forma como a sociedade se organizou é baseada nas transformações, desde a Revolução Industrial e mudanças na organização do trabalho, que tem implicações diretas na vida em sociedade, família e escola. Transformações que exigiram que o Estado elaborasse leis e normas para regular o mercado de trabalho, que passou por mudanças, incluindo conquistas dos trabalhadores de direitos trabalhistas. O conceito de trabalho é amplo. Refere-se à energia e esforço humano na realização de tarefa ou atividade para promover uma transformação, como produzir bens ou serviços. O emprego surge com o próprio capitalismo, quando o trabalhador passa a vender a sua força de trabalho. É dimensão econômica na relação de trabalhador e contratante. É forma de contrato a que o trabalhador se submete. O emprego formal
de carteira assinada é um registro em carteira profissional ou de trabalho. Nela, a empresa deve anotar nas páginas do, entre aspas, contrato de trabalho, o nome da empresa, o CNPJ, o cadastro na Receita, o endereço, a espécie de estabelecimento, se é comércio ou indústria, o cargo do trabalhador, o código de ocupação, a admissão, o número de registro, folha ou ficha e a remuneração. Com esses dados de registro, os direitos serão assegurados. O salário bruto em CLT, ele é um total de salário pago pelo empregador, sem considerar os descontos obrigatórios, que têm relação direta com direitos e deveres conquistados pelos trabalhadores. Esses direitos são o INSS e o IR. O INSS é um seguro social, é uma reserva com que o governo remunera as aposentadorias e auxílios como doença. É uma contribuição exigida, mas ela deve retornar a benefícios e direitos. O IR, Imposto de Renda e Seguro-Saúde, é uma parte paga pela empresa e trabalhador. Há também os descontos do salário e a taxa de benefícios oferecidos pela empresa, como o vale transporte, alimentação, refeição. A nossa apostila ela demonstra aí algumas tabelas de alíquota de desconto, em descontos de imposto de renda e da Previdência Social. As principais deduções no salário bruto. Falaremos um pouco sobre os direitos trabalhistas, né? Os direitos trabalhistas, eles têm longa história. Alguns países europeus foram os primeiros a reconhecê-los. No Brasil, as conquistas só aconteceram no século XX. Então, temos uma cronologia. Em 1891, temos a carteira de trabalho. Ela existia informalmente. Os empregadores registravam algumas informações dos trabalhadores. Somente em 1932, na época que o Getúlio já era presidente do Brasil, que saiu o decreto de número 21175, garantindo vários direitos. Em 1936, acontece o salário mínimo, que é uma garantia que nenhum assegurado poderia receber salário inferior à lei, ao que foi estabelecido. Em 1941, a Justiça do Trabalho. 1º de maio de 1943, acontece a consolidação das leis trabalhistas, que unia em uma única lei toda a legislação trabalhista do país. Em 1949, temos o descanso semanal remunerado, que é uma garantia da recuperação da fadiga do trabalho. Em 1966, temos o FGTS, que é o Fundo de Garantia. É um depósito mensal do empregador na Caixa Econômica Federal, 8% do salário. Em 1988, a Constituição Cidadã traz a jornada semanal de 44 horas. Atualmente está em debate, com uma forte pressão para limitar em 40 horas. As férias remuneradas de 30 dias, que é o salário mais um terço do valor. O 13º salário, que é uma gratificação anual. O aviso prévio de demissão, que é um comunicado de rescisão de contrato. Os adicionais salariais, insalubridade, a periculosidade. A estabilidade por acidente de trabalho. Garantia de emprego por 12 meses após o término do auxílio-doença. A estabilidade de gestação, 5 meses após o parto. A licença maternidade, 120 dias. A dispensa imotivada sem justa causa. As horas extras. A aposentadoria por tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez permanente. O seguro-desemprego. A demissão sem justa causa por pessoa jurídica. Vamos falar também do direito às domésticas, chamada de PEC das domésticas, que foi aprovado em março de 2013. Ele regulamenta o trabalho doméstico. É um avanço e conquista esmagadora da maioria das mulheres, que nele se tem o salário mínimo fixado em lei,
a irredutibilidade salarial, 120 dias de licença gestante, proteção do salário, sendo crime a retenção dolosa, o 13º salário, a jornada semanal de 44 horas não superior a 8 horas diárias, o repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, hora extra, férias anuais remuneradas de 1/3 do salário, licença paternidade de 5 dias, aviso prévio, redução dos riscos do trabalho, aposentadoria e integração à Previdência Social, reconhecimento de convenções e acordos coletivos de trabalho, proibição de diferença salarial por sexo, idade, cor e estado civil, proibição de discriminação de salário, admissão a portador de deficiência, proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18. Só não é obrigatório recolher por parte do empregador o FGTS. E também não tem o direito de seguro-desemprego e salário-família. Essa é a PEC das domésticas, de março de 2013. Falamos sobre o emprego formal, agora vamos falar sobre o informal. O informal é um trabalho precário, diferente do trabalho formal que é assalariado, né? Em carteira registrada. Então, sendo informal, é sem carteira assinada, sem registro. É um trabalho desprotegido, sem vínculo empregatício e direitos trabalhistas. O desemprego faz crescer a informalidade e passa-se a fazer, entre aspas, bicos e trabalhos temporários. Não há contrato sem carteira assinada. Pode-se registrar por um tempo de experiência até 90 dias, em que os direitos são os mesmos do emprego formal, exceto o aviso prévio. Há situações informais, como o contrato sem registro com atividade regular, diária e sem direito. Casas que empregam domésticas por mais de 3 dias semanais sem registrar. Ambulantes nas ruas, fora do estabelecimento, para distribuir mercadoria sem vínculo oficial. A mercadoria apreendida, ela é reposta à própria custa do trabalhador. Outras situações informais, né? O pedido de experiência sem registro em carteira, que é contrário à lei do trabalhador. Ele perde os direitos. Informalmente, se ocorrer demissão sem justa causa, não há direito a receber e a multa de 40% dos recolhimentos. Falaremos um pouco sobre os sindicatos. Os sindicatos, eles representam os trabalhadores e eles negociam. Como, por exemplo, o vale-refeição, alimentação, seguro-saúde e vida, o auxílio creche, o reajuste salarial e anual, a participação nos lucros e resultados. Eles fiscalizam pagamentos de valores devidos na rescisão contratual. Procure o sindicato de sua categoria ou atividade para encontrar orientações e caminhos para regularizar a sua situação, como, por exemplo, a sua situação de falta de registro. Ele pode pedir uma ação da Delegacia do Trabalho e verificar as irregularidades da empresa sem envolver diretamente o trabalhador. Falamos agora sobre estágio. O estágio, ele não é considerado trabalho, ele é uma forma de contratação, justamente porque ele não estabelece vínculo empregatício. O seu pressuposto é uma atividade de aprendizagem. Ele complementa o aprendizado dos estudantes. Ele vivencia e aplica na prática a teoria, aprimorando habilidades. Estágios obrigatórios pela instituição, eles não são remunerados. Os que não são obrigatórios e não previstos na matriz curricular, eles podem ser remunerados, mas há limite de estagiários. Ele é previsto pela Constituição Federal de 88 e a LDB de 96.
e pela Lei Federal número 11.788. Em 25 de setembro de 2008, o Lula ele modifica o regulamento para conter abusos de empresas que demitiam trabalhadores antigos contratando estagiários para reduzir o pagamento de impostos. O trabalhador ficava desempregado e o estagiário deixava de aprender com o experiente. É supervisionado e prepara para o trabalho na área escolhida. Essa é a importância do estágio, né? E ele tem um contrato de no máximo 2 anos, salvo deficientes. Ok? Vamos falar também sobre o trabalho autônomo, né? Ele é um trabalho, entre aspas, por conta própria. A pessoa se qualificou para a função por não ter uma outra qualificação para entrar no mercado de trabalho. Isso é comum na área de prestação de serviços e comércio. Pedreiros, eletricistas, diaristas, cuidadores, vendedores externos. Fui bastante estimulado pelas políticas públicas quando o desemprego cresceu e as empresas demitiram, reduzindo postos de trabalho e custos para fazer frente à forte concorrência mundial. Como, por exemplo, a crise do petróleo de 1970, agravada até os anos 90. Um período de mudança profunda na base técnica do trabalho, que foi a microeletrônica e a comunicação em rede. Elas alteraram a velocidade, a produção de mercadorias e a vida cotidiana do trabalhador. Mas hoje, o governo se esforça para que os autônomos se formalizem com um registro para contribuição para a Previdência Social, tendo como os de carteira assinada alguns de seus direitos garantidos, como aposentadoria, auxílio-doença e acidente. O MEI, microempreendedor individual, é um dos principais programas para os autônomos se formalizarem de maneira simples, pagando uma taxa fixa por mês de impostos. Para concluir, falaremos sobre terceirização. A terceirização é uma forma de trabalho que os trabalhadores perdem os seus direitos. Surgiu há alguns anos e vem ganhando força. O trabalho pode ser formal. Os bancários são uma categoria profissional em que a ação dos sindicatos e a organização dos trabalhadores conquistaram direitos além da CLT, como vale-refeição, seguro-saúde, piso salarial. Por isso, os bancos, principalmente após os anos 90, passaram a terceirizar e demitir. Assim, as empresas prestadoras de serviço aos bancos contratam com salários menores quem não é bancário, que não tem os mesmos direitos. É igual às equipes de limpeza, segurança, serviços gerais, né? Privado ou público, os trabalhadores não gozam dos mesmos benefícios que os contratados.